tudo bom? Aqui é o Léo do blog e canal Léo WG Web. E nesse vídeo eu vou estar dando uma dica sobre o Gantry 5, né? E como eu havia falado na série que eu fiz sobre as novidades do Gantry 5, eu vou estar sempre colocando algumas dicas sobre esse framework, esse maravilhoso framework. Tá? E hoje eu vou estar falando sobre a estrutura de layout, como é que você modifica a estrutura de layout de um outline. Tá? Então vamos lá. Então já fiz toda a instalação do Joomla e do framework. Vamos entrar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um outline, tá? Porque eu quero trabalhar um layout específico para o outline que eu for criar aqui. Beleza, vou nomear aqui página teste. Ok, beleza, vamos editar e já vamos direto aqui para a aba layout, né, que é o que eu quero modificar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tá alterando, né, criando um novo preset, que na verdade o nome dessa estrutura de layout aqui ela é chamada de preset. Então o Gantry já vem com alguns presets já configurados. Então, o que a gente vai fazer é criar um preset novo e com uma estrutura diferente, né? Você pode pegar um projeto que não atenda a nenhuma dessas estruturas aqui, então você pode criar a sua própria, tá? Então vocês vão ver que é bem simples. Vou abrir aqui o Sublime e a gente vai, na verdade, a gente vai pegar algumas estruturas que já está pronta. Então toda essa estrutura aqui do bottom load, então ele já tem todas elas lá criadas no arquivo YML, um arquivo bem simples de trabalhar. E a gente vai pegar uma dessas estruturas e fazer uma modificação, para não correr o risco de a gente errar na escrita dessa estruturação de layout, tá? Então vamos lá. Aqui no templates, aqui no G5 Hydrogen, vou abrir aqui a pasta de layouts, onde está aquela estrutura que eu ouvi falar. Então a gente vai pegar uma estrutura mais simples, que é a default, né? Vamos copiar, copy, e todo arquivo, tudo que você for fazer no Gantry 5, né, todo o override que você for fazer no Gantry 5, sempre você tem que colocar na pasta custom, né, com o mesmo nome da pasta onde que você vai fazer o override ou o arquivo que você for criar dentro do framework. Então custom, a gente vai criar uma pasta aqui chamada layouts. Ok, eu vou colocar o arquivo aqui dentro. Beleza, então agora eu vou renomear esse arquivo, colocar artigo 1. Beleza. Então, se vocês vierem aqui no framework para usar a página, vocês podem perceber que ele já aparece aqui, ó, na listagem dos presets. Tá vendo? Ok, o que a gente vai fazer? Então eu vou mudar aqui os nomes de header para cabeçalho, navigation para navegação, main para principal, para rodapé, Africanos vou deixar Africanos. Eu vou atualizar aqui, load artigo 1. Que ele me dá uma mensagem aqui falando que os nomes vão ser substituídos. Quero continuar. Então vocês já podem ver que a estrutura eu já começo a ter um controle maior sobre essa estrutura desse layout. Então você pode fazer o que você montar esse layout do jeito que você quiser, tá? Beleza. Aí tem um detalhe aqui bem interessante. Vocês podem ver que cada layout, né? Aqui a gente tem o arquivo YML trabalha com indentação, né? Então a gente tem o layout aqui e as variantes, né? As seções, né, na verdade, que é o cabeçalho, a navegação, o principal e o rodapé. E dentro dessa seção a gente tem o container, que vai gerar a div que vai englobar todo o conteúdo, que seria as linhas e colunas, né, do layout como um todo, tá? E dentro desse container a gente tem as colunas, né, que você pode usar tanto uma partícula, tá? A primeira
a primeira palavra ela se define ao tipo de conteúdo que vai ser incluído dentro dessa seção. Né? Nesse caso do cabeçalho, a gente tem aqui uma partícula de logo e uma posição header. Essa posição header, você pode criar qualquer nome aqui. Tá? Se eu quiser, por exemplo, criar aqui, a gente tem 30 e 70. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 e criar uma outra posição aqui, por exemplo, position header 2. Né? Então ele vai criar para mim essas 3 posições. Mas ele só cria essas 3 posições, essas posições no geral, né, que está dentro aqui do cabeçalho, navegação principal do rodapé, se você vier aqui em Load e desmarcar essa opção. Tá? Eu desmarcando essa opção e vindo aqui clicando em artigo 1, que é o layout que eu estou criando, ele gera para mim justamente aquelas posições que eu, né, criei aqui. Tá? Então aqui ele criou essa posição aqui, essa aqui e essa aqui. Mas aqui ele deu um erro, ele deu um problema aqui porque eu não especifiquei o tamanho que eu quero. Então 10, 20, 10, 70 e 20. Então vou vir aqui e dar um... Agora sim, ficou certinho, tá vendo? 10%, 70%, 20%. Então você pode criar qualquer tipo de posição, qualquer nome de posição que você quiser. Tá? Esse nome aqui você pode estar mudando também, né? Não tem problema. Da mesma forma as outras seções, né? Nesse caso aqui, ele já está pegando já algumas partículas de sistema, né? Que é nesse caso aqui, né? System Message Page Content, que são essas duas aqui, ó. E aqui eles já estão pegando algumas partículas específicas, né? Que é a partícula de copyright e a de branding, tá? Então você pode fazer várias customizações que você quiser dentro dessa estrutura de template. Eu posso criar, por exemplo, mais uma seção. Né? Por exemplo, eu quero criar depois do rodapé que eu quero criar mais uma seção. Então eu dou um Ctrl C, sempre seguindo a indentação o padrão do código do YML. Coloquei rodapé 2. Dentro do container eu quero uma posição de vamos supor que rodapé teste, tá? Eu quero colocar aqui, vamos supor que eu quero colocar aqui não, esse já tá. Deixa eu ver aqui. Eu quero colocar o sample content, tá? Uma partícula. Vamos colocar o social, um spacer, vou deixar, e uma partícula date. Vou salvar e vou testar. Deixa eu atualizar a página. Vou chamar aqui o artigo 1. Continue. Tá, deixa eu desmarcar essa opção e apertar o artigo 1. Olha só que legal. Então rodapé 2. Então tem um rodapé teste, que é a posição que eu criei, tá? E já injetou para mim o social, spacer e date. Entendeu? Então você pode criar a estrutura de layout que você quiser, né? Você não fica amarrado somente nesses presets que estão disponíveis, que vêm disponíveis com o Gantt. Ok, então eu vou aqui salvar essa estrutura e vou atribuir um item de menu a essa estrutura de layout. Então eu vou vir aqui em atribuições, eu vou vir no My Menu, que está ativo para o meu menu, e vou habilitar aqui artigo 1 para essa partícula, que é página teste. Tá? Salvar. Ao vir aqui em artigo 1, ele automaticamente vai puxar aquela estrutura de layout para mim. Olha só que legal. Então ele já puxou aquele outline que tem aquela estrutura de layout que eu criei. Né? Só para a gente verificar, então vou dar uma inspecionada aqui no código. Vou vir aqui, ó. Então aqui vocês podem ver que ele já cria para mim as divs, tá? G cabeçalho, que é o nome que eu coloquei aqui. Tá? Então ele cria esse nome para minhas divs, sempre colocando o G na frente para não dar conflito.
G navegação, G principal, G rodapé e G rodapé 2. Então você acaba tendo uma flexibilidade muito maior para desenvolver os seus templates. Tá? Então eu fico por aqui. Aguarde aí nos próximos vídeos, assine o canal LeoWG Web. Eu vou estar sempre postando mais dicas sobre o Gentry 5 e também tecnologias web, UX e design. Tá? Siga também lá no blog, tá? Que eu vou estar sempre colocando alguns artigos bem interessantes sobre essa área. E é isso aí, até a próxima, um abraço.